todos bem-vindos. Pessoal de casa também, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto, então. Vou pedir que a igreja se coloque em pé, por gentileza. Vamos dar início, louvando a Deus com o primeiro cântico. Amém? Porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, digno de honra e louvores. Levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Amém. Senhor querido, Senhor de amor, Deus Pai, te agradeço, Senhor, por me estar aqui louvando o teu nome, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o decorrer desse culto, Senhor. Esteja abençoando esses irmãos, essas famílias aqui representadas, Senhor. Que esteja abençoando, Senhor, essas pessoas que estão nos assistindo pela live. Entra nos seus lares, Senhor. Esteja abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Agora eu pedi por gentileza, se os irmãos quiserem se assentar ou de pé mesmo, abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 18 ao 21. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 21. Amém? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Amém? Os irmãos, o pastor, vamos estar cantando um hino. Nós vamos fazer na capela, que nós não trouxemos as cifras certas, então vamos fazer na capela. E os irmãos que quiserem colocar em pé e estar nos ajudando, inovar, que nos fala, deixa a luz do céu entrar. Mesmo que tenha o inimigo vai vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar. Deixa o sol em ti nascer. Irmãos, podem assentar-se. Graça e paz àqueles que ainda não encontrei, não cumprimentei. Eu estou sem um microfone, o outro microfone deu um problema e vai para o concerto essa semana. Quebrou um fiozinho lá, por isso eu estou com esse de mão. É meio esquisito para mim, mas eu me adapto já tranquilamente, dá para se adaptar. E eu estou sem o controle dos informativos, dá para controlar aí? Opa. Obrigado, Sandro. Então vamos lá. Reunião do conselho, amanhã, segunda-feira, 25, às 20 horas, então o conselho aí está sendo convocado. E terça-feira, 7 horas da manhã, o nosso café. É uma reunião de oração com homens, alguns homens têm vindo. 7 às 8 nós oramos, conversamos, meditamos a palavra de Deus e depois saímos para as nossas atividades. Na terça-feira também, à noite, 19h30, ensaio do coral Voz e Vida. E as pessoas ainda estão me perguntando como trazer doações para o Rio Grande do Sul. Ainda estamos recebendo, porque temos repassado essas doações para os caminhões que estão indo, que estão se deslocando. Então, o
que é mais necessário agora, mais produtos de limpeza e alimentos, mas também se tiver roupas plus size também é muito interessante. Está faltando esse tipo de roupa, está sendo muito necessário. E vamos lá, na quarta-feira não tem uma casa marcada ainda para o culto, e vamos a quinta-feira, culto nos bairros, às 20 horas, dia 23, vai ser no Jardim Planetário. Então aí tem sido bem legal essa atividade da quinta-feira, às vezes numa praça, numa rua, numa esquina, mas tem sido um tempo gostoso. A gente ora e abençoa aquelas famílias daquele bairro. Muitos nós nem sabemos quem são, mas abençoamos ali e intercedemos por toda a família. E no sábado vai ter culto dos jovens, é o nosso encontro às 20 horas aqui na igreja. Então é um culto dirigido pelos jovens, no entanto é para toda a igreja que é convidada. Então isso no sábado. E nossa assembleia extraordinária para a eleição de dia 2 de junho, eleição de 2 presbíteros e 11 diáconos ou diaconisas. Tá. Nós tínhamos 18 pessoas indicadas para diáconos e diaconisas, e hoje nós estamos, dessas indicações, nós temos apenas 6 pessoas que aceitaram. Então vamos precisar recompor o quadro. Amanhã o conselho vai conversar sobre isso. Nós temos aqui a Juliana, a Silmara resolveu não aceitar, a Juliana, o Jaime, o Eric, o Lorival, a Natália e o Maurício. São esses os que foram indicados, aceitaram, e de 18 nós temos 6. Então 1/3 dos indicados. Tá. Ministério Casados e Felizes, dia 15 de junho nós teremos uma noite de massas. O que é? É um jantar especial celebrando o Dia dos Namorados. Então vai ser lá no Espaço Soares de Evento, e vai ser no dia 15, a partir das 20 horas, e nós teremos como preletor um pastor que vem compartilhar conosco sobre casamentos sólidos no mundo líquido, e é o pastor Alex Sandro, da IPI de Mojimirim, é o nosso convidado para essa noite, e ele vai trazer um testemunho, uma palavra especial aos casais. É claro que é o jantar de casais. Então, os convites são vendidos pela Ediane, o Danilo, o Zóio, a Tati, eu e a Denise, né? Então os irmãos podem procurar os convites conosco e já adquirir para estar participando desse jantar especial. Voluntários, agora está finalizando aí o nosso sistema de som, e nós precisamos de voluntários para transmissão e mídia da igreja e a mesa de som. A mesa de som é controlada por um iPad, como é este que está na mão do Sandro, que é o controle da mesa de som. Ele estava aqui participando, cantando, e ao mesmo tempo ele controla o som. Então a pessoa vai aprender e vai ter uma orientação para os voluntários para aprender a manusear tudo isso. E basta apenas dizer: eu aceito ser um voluntário, e aí, ou uma voluntária, e aí vai ter o treinamento marcado e uma orientação clara para que tome a ciência de como tudo funciona. Tudo é novo, ninguém sabe nada, viu, gente? Nós estamos aprendendo. Hoje mesmo como mudou, agora é uma coluna de som ali atrás. Já o Sandro já teve um pouco mais de dificuldade hoje, porque mudou o sistema ali para ele, né? E nós penamos um pouquinho, né? Porque realmente vai ter esse treinamento, é necessário. Então fica aí a nossa necessidade de pessoas que possam se tornar voluntários nessas áreas distintas, tá bom? E aí a nossa agenda da semana, né? Aparece sempre no banner. Vamos orar, gente? Vamos orar. A lembrar o seguinte: sempre as pessoas estão me perguntando: pastor,
Os QR Codes dos bancos ainda estão valendo? Estão valendo, sim. Por que estão valendo? Porque se você tem configurado esse QR Code com a antiga conta, não vai funcionar. Então, você vai ter que reconfigurar o QR Code com a conta atual para dar certo. Então, é o que as pessoas estão me perguntando. Mas, durante o culto, os QR Codes estão funcionando normalmente, né? E quando for ofertório, aqueles que querem trazer o seu envelope, pode trazer, mas se quiser usar o QR Code, pode usar tranquilamente, tá bom? Vamos orar? Pai, eu creio que o Senhor tem nos abençoado e tem sustentado. Nós glorificamos a Ti. Esse momento é um momento eterno em que celebramos o Teu nome. O Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A nossa vida está nas Suas mãos, ó Pai. Agora eu peço a Tua bênção, especialmente para o povo do Rio Grande do Sul. Agora que as águas estão baixando, as pessoas estão avaliando se a casa ainda existe, se não existe, se perderam tudo ou não perderam tudo. Senhor, em nome de Jesus, misericórdia. E manifesta generosidade ao povo brasileiro, sobretudo pessoas que voluntariamente ajudem até a limpar as casas, a liberar as casas para que as famílias possam retornar. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, nós clamamos a Ti, nós invocamos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, igual o pastor colocou nos avisos a respeito dos voluntários, eu só quero ter uma palavrinha, um minutinho, os irmãos me sentaram. O som ele foi mexido ontem, foi desmontado, que o Douglas está terminando, ele está em fase final, está ficando um som muito excelente, de profissional mesmo, igual o Elias comentou no grupo. Então, nós precisamos muito. Eu comecei aqui como voluntário, quando Deus levou o Natanael, que partiu, que ele corria a respeito disso. A gente via ele correr para essa igreja, para baixo e para cima, e muitas vezes sentado, ele ia vendo, ele se esforçando, e eu pensava comigo, falei, eu posso fazer alguma coisa também, né? E depois ele se foi, junto de Deus, e daí vem o Walter ficou responsável mais com isso. Aí eu peguei um dia e falei com o Elias, eu quero ajudar, eu não sei nada, eu sou um cara pouco estudado, fiz a Malemar a 4ª série, mas eu estou disposto a aprender e ajudar no que eu preciso. Então isso foi me tornando, eu fui ficando, e hoje eu estou aqui. O Walter, com a faculdade, hoje ele tem os seus compromissos, a gente entende isso, que ele tem que seguir os seus estudos, né? Então vocês podem ver aqui, eu estou aqui ministrando louvor, que era dia do meu grupo, e estou aqui com o tablet na mão. O Elisa foi lá para conseguir passar as músicas do Data Show. Então, se tocar no coração dos irmãos, quem puder e tiver essa vontade de nos ajudar, será muito bem-vindo. Porque, irmãos, eu falo por mim, que quando você está servindo a Deus, você tem só a ganhar. A minha vida mudou muito, o pensamento meu mudou muito, depois que eu fiquei com compromisso na igreja. Hoje eu faço parte do Ministério do Louvor, hoje eu faço parte do coral, hoje eu faço parte do som, hoje eu faço parte do lanche. Então nós temos que cada vez mais se unirmos por propósito de Deus e pela nossa igreja. Eu falo isso, eu tenho conversando com o Marcelo hoje, que ele não está aqui, que ele está na borda. Ele tinha me conversando pelo WhatsApp. Eu falei, Marcelo, nem precisa aproveitar a oportunidade quando ele tem um microfone na mão, nós estamos ali à frente da igreja, que não é fácil você estar aqui falando. Então o ministério do louvor, enquanto você está ministrando louvor, eu tive vendo uns vídeos, né? A gente procura ver vídeos para a gente aprender cada vez mais, porque o que você colocar aqui, você tem que colocar do seu coração, não apenas só palavras por falar, que chega as palavras no coração de cada irmão. Então eu coloco a minha vida, a minha situação, o que eu passo e o que fez para mim eu estar voluntário hoje na igreja. E eu tenho a falar para vocês, eu só tenho a agradecer. A minha vida mudou, o meu casamento fortaleceu mais,
E para mim estar com meu filho, com a minha esposa e esses irmãos aqui, igual eu sempre falo, é muito importante e muito gratificante. Então, nós temos que agradecer muito. E pessoas também que estão à frente, que nós temos que agradecer muito. Nós tem pessoas ali no lanche, pessoas que realmente vestem a camisa e nos ajudam, que eu vou até falar nomes, que um é o Luiz, o seu filho Fernando, Jaime, muita gente que está ali, e precisamos de mais gente. Quanto mais gente, melhor e mais gratificante fica o nosso trabalho. Amém? Então, se os irmãos estiverem tocando o coração de alguém, eu estou falando que é muito importante, foi importante para mim, e eu tenho certeza que o irmão que se voluntariar a nos ajudar, um compromisso, nos ajudar na igreja, vocês podem ter certeza que vai ser muito gratificante para vocês também, e para nós vai ser uma alegria imensa estarmos juntos nesse compromisso. Amém? Então eu quero pedir por gentileza se colocar em pé, para a gente estar louvando o primeiro louvor, que nos fala poder para salvar.
próximo louvor que nós vamos estar cantando, ele nos fala perdão e graça. Confessa a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou. Mais forte é o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, e está nos fortalecendo dia a dia. Igual a gente sempre está comentando e vendo, o pastor mesmo está falando sempre à frente da igreja a respeito dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande. Então a gente está vendo como Deus está sendo bom, e como sempre foi a todo momento, está mobilizando as pessoas a estar ajudando, essas pessoas que necessitam. Então nós vamos louvar com muito amor ao nosso Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Com coração transplantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Com coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nesse próximo louvor,
vamos estar fazendo, os irmãos que estiver preparado com seus contribuições, com suas ofertas, que possam estar vindo à frente e vamos estar louvando a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. querido Deus, Pai de amor, te agradeço, Senhor, pelas ofertas, essas contribuições, Senhor, que os irmãos estiveram trazendo, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor, fortaleça e engrandeça sempre o teu amor sobre essas pessoas, sobre essas famílias, sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, na nossa cidade, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, o que nos necessita, Senhor. Muitos apreensivos, Senhor, a respeito desse frio que precisamos para a cidade, não que movimenta, Senhor, esse tricô. Então, Senhor, fortaleça, esteja abençoando a cada malharia, cada empresário, Senhor, independente do seu trabalho, do seu serviço, que é dali, Senhor, dessas empresas, Senhor, que nós tiramos o nosso sustento para nossas famílias, Senhor. E mais uma vez, Senhor, esteja abençoando o Rio Grande do Sul, Senhor. Esteja com essas pessoas que muitos perderam tudo, Senhor. Perderam tudo, perderam o que conseguiram construir. Muitos perderam entes queridos, Senhor. Que esteja fortalecendo o coração das pessoas para não desanimar, Senhor. Sempre pegar, mesmo essas dificuldades, Senhor, que eles estão passando, mas que esteja exaltando o seu nome, Senhor. Porque o Senhor sabe o momento certo, a hora certa, do Senhor fazer o melhor para essas pessoas, Senhor. Esteja conosco nesse decorrer desse culto, Senhor. Nos esteja abençoando a palavra que o pastor vai trazer, Senhor. Esteja, cada momento, cada palavra que eles trazerem, Senhor, esteja abençoando, esteja tocando o coração de cada irmão que está aqui nessa igreja hoje, nessa cidade, o que nos está assistindo, Senhor. É o que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
favor, acenda as luzes aqui, porque eu não estou com o iPad e eu dependo de esboço, eu dependo de ter boa visão. Outro, pedidos aí para o pessoal, muita gente na live pedindo para melhorar o som que vai para as casas. Acho que tem alguma coisa de configuração aqui que ainda estão pedindo. O Elias subiu o som lá, mas ainda tem gente falando que caiu de novo o som. Então é só verificar se esse som emitido pela live está indo legal. Mas muita gente está ali, eu estava olhando, muita gente pedindo para aumentar o som emitido da live. Gente, essa semana está uma loucura com esse negócio de som, porque ainda não está concluído, está tudo comprado, mas falta configurações corretas e treinamentos corretos. Então a gente está apanhando um pouco, né? Tenham paciência aí com a equipe. Já ajeitou aí? Deu certo? Bom, agora já tem alguém lá na mesa para emitir a live. Só confirma aí com quem está emitindo o som, se melhorou novamente o som da live, é só avisar. Muito bem. Algumas semanas eu iniciei uma série de mensagens e cujo tema é recebendo e andando com Cristo. Na verdade é uma série sobre Colossenses. E ministrei 2 temas: motivos para orar pelos outros e a superioridade de Cristo. Já falamos sobre isso. Agora, semana passada eu parei para ministrar sobre o Dia das Mães e deixei para hoje o tema, continuando esta série, e o tema de hoje é Jesus é o reconciliador. Jesus é o reconciliador, e o texto é o primeiro capítulo de Colossenses, a partir do versículo 20 até o 29. Colossenses 1, 20 a 29. E diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santo, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo, ou das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto desde os séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Deus nos abençoe, que o Senhor nos edifique nesse momento. Deus tem uma palavra para nós aqui, Deus tem uma palavra para você que está em casa, Deus tem uma palavra para quem vai assistir na segunda-feira ou na terça-feira. Nós temos muitas pessoas que assistem em outros momentos.
Eu quero falar um pouquinho sobre Colossenses, recapitular o que eu já falei. A carta de Colossenses foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo. O mundo da cidade de Colossos, a cidade dos Colossenses, era muito parecido com o nosso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele tinha em mente os problemas que ele vai mencionar nessa carta. Quais são os problemas? Sincretismo religioso, mistura de religiões. Esse é um problema para os colossenses. Havia muitas filosofias gregas ali infiltradas, e havia também os judaizantes, aqueles que eram judeus e que se converteram ao cristianismo e queriam trazer as práticas do judaísmo para o cristianismo, para aqueles que não eram judeus de origem. Havia adoração dos anjos. Algumas pessoas em Colossos estavam adorando os anjos como um intermediário entre eles e Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo o tempo inteiro tem que conversar com a igreja sobre a supremacia de Cristo. Havia o legalismo dos judeus, nós já citamos, e a filosofia, que era o gnosticismo, que era a principal filosofia grega. E ele dizia o seguinte, que o corpo não prestava, Deus só se interessava pelo espírito. Então eles podiam fazer o que quisessem com o corpo. Só que esse pessoal estava indo para a igreja, estava se envolvendo com cristãos e estavam ensinando isso para cristãos que não tinham maturidade ainda. Mas o apóstolo Paulo está aqui orientando, ele fica sabendo pelo líder da igreja de Colossos, que é Epáfras, que vai visitar Paulo na prisão, e ele fica sabendo dessas ideias que estão sendo infiltradas na igreja. Bom, mas a verdade é que quando lemos nesse texto que acabamos de ler, há uma palavra-chave e que nós usamos para o tema: Jesus é o reconciliador. Essa é uma grande afirmação. Já falamos na mensagem anterior a superioridade de Cristo em relação aos anjos e em relação às filosofias. Agora eu vou dizer que Jesus é o reconciliador. Por que ele está falando isso? Porque eles estavam dizendo, estavam ensinando, os judeus ensinavam que observar as práticas da lei cerimonial de Moisés levava as pessoas para o céu. Outra coisa é que os próprios gnósticos diziam que não precisava nada disso, apenas fazer o bem, que você evoluía o seu espírito e o corpo não prestava. Então eles estavam dando caminhos diferentes, um caminho do legalismo, outro o caminho da prática ascética e fora do padrão cristão. Então o apóstolo Paulo, ele preocupado com isso, ele vai então orientar a igreja sobre como agir e como fazer diante dessas filosofias. Então, nas cartas de Paulo, você também vai encontrar muito isto. Ele, no primeiro século, ele é impactado por toda esta gama de filosofia. Então, em suas cartas, você vai encontrar o apóstolo Paulo sempre falando que Jesus é reconciliador. E o que é reconciliação? Bom, eu vou direto ao ponto, vamos direto ver esta palavra, resgatar o conceito dessa palavra, quando diz que Ele nos reconciliou em Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus. Isso ocorre porque duas partes foram distanciadas ou separadas e reunidas novamente. Houve uma separação. Então, o apóstolo Paulo tem em mente esse significado: trazer de volta a um antigo estado de harmonia para com Deus. Agora eu volto à história bíblica. Se você pegar lá no livro de Gênesis, quando o ser humano é criado, e você observa que Deus tinha dado uma ordem: você pode se alimentar de tudo, mas não prove da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, durante muito tempo, e sobretudo na Idade Média, a igreja pregava que o pecado original era o sexo, mas Deus já tinha dito: crescer e multiplicar e povoar a terra. Deus já tinha dado uma ordem, e não significava que Deus ficava ali pegando, fazendo bonequinho de barro e soprando na nariz: está pronto mais um ser humano. Não é nada disso. Deus já tinha dado o método correto de multiplicação do ser humano e abençoando o sexo. E ali, mas o ser humano resolve desobedecer a Deus,
E eles estão vivendo naquele paraíso e eles perdem o paraíso porque o pecado original de fato é desobediência. Não pode experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí entra a história da serpente, que vocês conhecem muito bem. Eu li um livro alguns anos atrás muito interessante, dizendo assim, que a serpente não decida por nós. É um livro que trata justamente de obediência e desobediência. E é exatamente isso que é o pecado original, é desobedecer uma vontade frontal de Deus. Agora observem lá no texto de Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, existe um distanciamento. O ser humano é criado para ter comunhão com Deus. O ser humano desobedece e a partir daquele momento eles perdem o paraíso. É chamado de o paraíso perdido. É quando eles são expulsos do paraíso, eles não têm mais direito. Então eles têm agora, não tem mais nada à disposição. Eles têm que lutar para conseguir o alimento, para conseguir o sustento e a provisão, porque eles agora perderam o paraíso, a facilidade de tudo estar à mão, simplesmente porque resolveram desobedecer ao Senhor. O pecado nos impede de ter um relacionamento com Deus, mas o sacrifício perfeito de Jesus na cruz fez expiação pelo pecado, é o que diz Hebreus capítulo 2, e trouxe harmonia ao relacionamento da humanidade com Ele, ou seja, nos restaurou, nos reconciliou. Isso é reconciliação. É quando Deus nos pega lá do outro lado através de Jesus. Ele nos alcança com sua bondade, com sua graça, e Ele nos traz de volta a um perfeito relacionamento com Deus. Você crê nisso? Amém? Eu quero que você pense muito bem nisso. Você estava distante de Deus, mas um dia Jesus o alcançou com a sua graça, e aí aquilo que Ele fez lá na cruz fez sentido na sua vida pessoal. Isso é reconciliação. Bom, o objetivo da reconciliação, ou o objetivo da vinda de Jesus, é primordialmente reconciliar. Diz o texto que Ele veio para corrigir a brecha e salvar o abismo entre Deus e o homem. É muito claro isso no Novo Testamento. Quando Ele diz aos discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele está dizendo o seguinte: só tem um caminho, só tem um jeito. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho, o único caminho. Há um outro texto lá em 1 Timóteo que diz que há um só mediador entre Deus e o homem. Não existe uma medianeira, não existe uma religião, não existe uma filosofia, não existe um anjo. Só Jesus nos reconcilia com Deus. Esse é o primeiro grande objetivo da sua vinda, é reconciliação. Em segundo lugar, o meio da reconciliação foi o seu próprio sangue. Olha que diz o versículo 20: Ele fez paz com o sangue de sua cruz. Agora eu vou falar de paz aqui, não é ausência de guerra. Enquanto nós estamos aqui, existe pelo menos 50 conflitos armados, que chamamos de guerra, pelo mundo todo. Nós sabemos do conflito ali na faixa de Gaza, envolvendo Israel e a Palestina, ou Hamas. Nós sabemos desse conflito porque a mídia nos traz ou a favor ou contra. Nós sabemos do conflito ali na Ucrânia, a Rússia tentando invadir e tomar suas terras, as melhores terras, as terras mais férteis da Europa estão na Ucrânia, por isso a Rússia quer aquelas terras. Nós sabemos desse conflito, mas de dezenas de conflitos armados no continente africano nós nem recebemos notícia.
Eu não sei se vocês sabem, mas na Nigéria, cada vez que uma igreja cristã se reúne em público, tem um grupo de extremistas, de guerrilheiros extremistas, muçulmanos, que invadem o culto, matam todas as pessoas que eles podem matar, que eles alcançam matar. Existe um conflito constante ali. Existe esse mesmo tipo de conflito em várias regiões da Índia. Existem os conflitos que são apenas ameaças entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E se você elencar vários conflitos, nós não tiramos também o conflito acontecendo bem perto da gente, que a mídia já não comenta, mas está em Venezuela tentando invadir a Guiana. É bem pertinho da gente. A mídia está fazendo vistas grossas com esse tipo de conflito. Sim, mas não é isto que quer dizer paz. No Antigo Testamento há uma palavra muito forte para paz, shalom, uma palavra hebraica, mas no Novo Testamento existe uma outra palavra para paz, que quer dizer eirene. Não é paz, ausência de conflitos, mas é paz além do conflito. É paz sabendo que nós conhecemos a Deus e o servimos e Ele nos ama. É ter paz além das crises. Eu estava acompanhando essa semana uma igreja batista lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. E os irmãos são muito práticos. Eles são uma igreja de quase 6 mil membros e 6 mil voluntários. Eu vi o Sandro fazer um apelo aqui, pelo amor de Deus, voluntários. Você imagina uma igreja com 6 mil voluntários, limpando casa, lavando as coisas, cortando as coisas e fazendo comida, levando para as pessoas, cuidando de crianças. Colocaram os berçários da igreja, que são gigantescos. Essa igreja tem um prédio inteiro para berçário, e tem vários voluntários que cuidam desse berçário. Mas uma igreja parceira me chamou muita atenção no meio dessa crise ali no Rio Grande do Sul. A igreja batista, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, eles têm 2 ônibus, Scanias, que são ambulatórios, que eles vão para regiões carentes e eles fornecem serviço odontológico, médico, oftalmológico, serviço de saúde de modo geral. Mandaram uma carreta para lá. O governo do Rio Grande do Sul soube da carreta dos batistas lá, e eles têm outra carreta que está lá no Amazonas. E o governo do Rio Grande do Sul soube que aquela carreta estava lá e pediu para mandarem, pelo amor de Deus, mandem essa carreta também para agir para os que estão abrigados nos ginásios de esporte em Porto Alegre. Então a carreta também se deslocou para lá. Agora os batistas estão deslocando a outra carreta lá do Amazonas para o Rio Grande do Sul. É uma viagem muito grande. Quem vai pagar essa viagem? A igreja. Aí vocês estão gastando dinheiro à toa? Não. Eles estão gastando naquilo que eles creem que é servir uma comunidade. Agora eu olho para aquelas pessoas ali do Rio Grande do Sul, elas estão passando por um momento de tribulação, mas a força do socorro tem sido de muitas igrejas ali, inclusive a nossa IPI está com uma força muito grande lá. Nós temos 2 igrejas não muito grandes lá no Rio Grande do Sul. As 2 viraram pontos de abrigo, e a IPI do Brasil designou algumas pessoas para lá como voluntário, que estão ajudando, inclusive o missionário Antônio Carlos, que é muito conhecido e que está lá atuando no Rio Grande do Sul. É o mínimo que a gente pode fazer.
Sabe o que Jesus faz? Ele nos dá paz em meio a conflitos. Olha o que diz o texto em Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe o que Deus está dizendo nesse texto? Ele diz o seguinte: eu os amo desta maneira. Eu os amo até o extremo de ver meu filho sofrer e morrer por vocês. Bom, a primeira coisa que nós vimos foi o objetivo da sua vinda, a reconciliação. O segundo, o meio da reconciliação foi o sangue da sua cruz, porque nos trouxe a paz, segundo o versículo 20 nos ensina. Significa que a reconciliação de Deus não só se estende a todas as pessoas, mas também a toda a criação, porque diz o texto que ele reconcilia consigo todas as coisas. Todas as coisas. Nós vivemos num mundo em que é o aquecimento global. Estamos preocupados com as mudanças climáticas. Mas a palavra de Deus em todo momento diz que Ele há de restaurar todas as coisas, reconciliar todas as coisas. Aleluia. Aliás, a visão de Paulo, segundo o escritor e comentarista William Barclay, ele diz o seguinte: o universo é redimido por Jesus, um universo no qual não só as pessoas, mas também as coisas fossem redimidas. Terceiro lugar, a finalidade da reconciliação, no versículo 22 diz o texto, olha o versículo 22, o que Jesus faz quando Ele nos reconcilia pelo corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí você diz, qual é a finalidade? É que você se apresente diante de Deus. Olha, você foi reconciliado, você estava distante de Deus e Deus o restaurou, e Deus lhe deu um método para se achegar a Ele, e que foi o próprio Jesus. É interessante, não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem que perdeu o paraíso, o homem que o que? Opa, acabou. Tá, acabou a bateria, viu, gente? Eu não estava acostumado com isso. Acabou a bateria mais, né? Mas vamos lá. Então esse homem que é reconciliado, para quê? Para que diante de Deus ele se torne santo, que quer dizer separado e dedicado. Era uma figura de linguagem muito conhecida de todos, porque os judeus estavam ensinando que era necessário que eles fossem circuncidados, que era um ritual dos judeus. Mas o que Paulo está dizendo para essas pessoas é que nós fomos tornados santos, independentemente de rituais, mas simplesmente pelo sangue da cruz do Senhor, que derramou pelos meus pecados e me reconciliou. Em segundo lugar, ele me tornou inculpável, diz o texto, livre da culpa pelo pecado. Você foi perdoado e você foi culpado. Você sabe uma coisa que eu ouço muito nos aconselhamentos pastorais, é que as pessoas às vezes elas confessam o pecado a Deus e Deus as perdoa, mas elas não se perdoam. O que eu percebo é que elas se auto-acusam. Mas Jesus já levou a culpa. Sem defeito era a forma que lá em Números capítulo 6, versículo 14, quando um sacrifício era oferecido,
era um animal sem defeito, sem mácula. Essa palavra que Paulo usa aqui no inculpáveis tem a ver com isto, tem a ver com esse conceito. Você não tem culpa, você não tem mancha, você não tem mácula diante de Deus, porque Jesus já fez a reconciliação. Em terceiro lugar, nessa finalidade, além de tornar santo, inculpável, também irrepreensível. Tem esse sentido de não ser acusado ou repreendido por alguém. Irrepreensível quer dizer, você não pode ser chamado a atenção, porque Jesus já pagou o preço pela sua vida. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, diz que Satanás é o acusador das nossas almas. Ele gosta de apontar os nossos defeitos, ele gosta de se tornar um juiz da nossa vida, mas o próprio Jesus já ensina: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Por último, a reconciliação implica em outra obrigação, a de manter firme a fé, jamais perder ou abandonar a esperança do Evangelho. Versículo 29 nos ensina isso. E ele diz: eu me afadigo ensinando. Eu tenho que continuar testemunhando dessa esperança, eu tenho que compartilhar a esperança. Agora, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, o Sandro leu isso no texto devocional, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e Ele nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, devemos compartilhar aquilo que Deus fez em Cristo, nos restaurando. Jamais haverá qualquer outro significado na vida cristã, a não ser compartilhar Jesus Cristo. 1 Timóteo 1,15 ainda diz o seguinte: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. Essa é a verdade cristã. 2 Coríntios 5,18 ainda diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e somente por meio de Cristo se dá essa reconciliação. Não há filosofia, não há homem, não há mulher. Vi esses dias um líder cristão, não sei se é cristão, mas se reclama como tal, ensinando que ele curava em nome de um anjo. Não há nenhum suporte bíblico para esse tipo de ensino. Isso é puro gnosticismo, é pura filosofia grega, e que as pessoas estão hoje usando nos seus púlpitos e ensinando esses princípios. A grande verdade dessa noite é que nós perdemos o paraíso e nos distanciamos de Deus, mas Deus nos reconciliou em Jesus Cristo, nos restaurou. Amém? Tem uma música para esse momento? É? A Jéssica e o Thomas, e cadê eles? Cadê? Deve estar lá no berçário, porque tem neném lá no berçário. Então nós vamos esperar os irmãos. Para isso, eu peguei eles de surpresa, acho que eu terminei antes, né? Estava lá em cima. A Jéssica apresentou a Sara hoje de manhã aqui na igreja.
Paz do Senhor, irmãos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me deu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Se colocar em pé, irmãos, vamos orar. Nossa irmã Dalila ia cantar também hoje no culto, mas um pouquinho antes do culto ela mandou aviso que, saindo de casa, ela viu que o Murilo não estava bem, estava com febre, e ela resolveu ficar porque o Murilo está com febre. Então ela pediu oração pelo Murilo. E criança tem essas coisas também, né? Mas vamos orar. Pai, eu quero te louvar. Dia especial hoje, ó Pai, dia em que vimos o mover do Teu Espírito Santo em muitas vidas, e vemos também mover do Espírito Santo ali no Rio Grande do Sul,
através da generosidade do povo brasileiro e através também da disposição dos voluntários de socorrerem as famílias que agora estão contabilizando as suas perdas. Ó Senhor, misericórdia, aquieta os corações, derrama paz, mesmo que o mundo não pode oferecer, que não depende de conflitos, mas que depende única e exclusivamente realmente do teu agir, da tua graça, da tua bondade, em nome de Jesus. Confirma a tua bênção sobre esse teu povo, confirma a tua bênção sobre cada vida aqui nesta noite, confirma a tua bênção sobre as famílias que estiveram conectadas e ainda estarão conectadas conosco durante a semana, que tua graça seja abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha, amém. A Ele é glória.